Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Belvin de Santos para falar do primeiro jogo e da primeira vitória do Santos nessa temporada. Claro, não estamos falando do profissional ainda, mas sim do Sub-20 na Copinha. O Santos estreou derrotando o Real Brasília neste domingo à noite e é sobre isso que eu vou falar. Uma análise que promete ser rápida, a gente não precisa se precipitar, nem se empolgar, nem criticar demais. Uma estreia em Copinha é sempre um jogo bem tranquilo, como foi nesse domingo à noite. Eu quero primeiro elogiar essa geração, porque muita gente só assiste a Copinha quando se trata de base, e normal, mas é uma geração extremamente promissora. Então, de novo, não se precipitem, não tomem como certeza qualquer atuação na noite desse domingo. É uma geração extremamente promissora, tanto os meninos que já estão estourando a idade, como o Bernardo, ou o Falcão, ou até o Sherman, que ainda não estoura a idade. O Sherman pode jogar mais uma Copinha, olha só como ele é jovem. Tal como os meninos que vieram do 17 em 2024, campeões paulistas, já foram campeões paulistas em 2025 do Sub-20, né? Um ano depois de subir, já foram campeões e agora estão estreando nessa Copinha, como o Matheus Xavier, o PP Firmino, enfim. É um time com muitas peças promissoras e ainda tem os meninos que estão vindo no 17 dessa vez. Tipo o Nadson, que jogou hoje, o Davi Nogueira não pôde estrear com dor no joelho. Então, assim, é uma geração extremamente promissora. Não se preocupem se hoje faltou intensidade, se não foi uma goleada mágica, histórica, porque, gente, a Copinha, para você ser campeão, são 9 jogos. 9 jogos, no caso do Santos, que hoje é dia 4, em 21 dias, né? Afinal é sempre dia 25. Então, dá um jogo a cada 2 dias e meio de média. Não precisa se estourar, causar uma lesão, cansar, forçar um músculo nessa primeira partida. O que importa hoje é o resultado. 2 times se classificam por chave, não tinha por que mostrar muito mais do que isso, ainda mais num time que cedo montou o placar com o Matheus Xavier, claro, 2 gols. Ainda perdemos um pênalti no primeiro tempo, mas fizemos um pênalti, né? Acertamos um pênalti no segundo, então a vitória veio de forma bem tranquila. Copinha, principalmente na primeira fase, às vezes a gente precisa observar se o elenco titular é com gente mais velha, que precisa jogar para aparecer, porque não vai render no profissional, não vai ser utilizado no profissional, e aí os grandes jogadores estão no banco. Ano passado foi assim, o Santos começou o campeonato com Enzo Monteiro, Nava e Perlaza no ataque, 3 jogadores que não iam ser aproveitados no profissional. Quando perceberam que não ia rolar com eles, já logo tiraram, e aí veio essa geração já com o Matheus Xavier, por exemplo. Então, assim, dessa vez não. Dessa vez estão começando os meninos, então a gente tem que prestar atenção desde agora, sem tirar conclusões, mas prestar atenção, porque são meninos com muito potencial. O Matheus Xavier, principalmente, mostrou para vocês, com 2 gols logo de cara. Uma outra coisa da Copinha é que, assim, o resultado importa, tá? Tem mais gente assistindo, não é todo mundo que assiste Paulista Sub-20, 17, enfim, mas não é que só isso aqui importa. Um time profissional, um time sério, tá observando esses meninos há muito tempo. O Matheus Xavier é observado há muito tempo, o PP Firmino há muito tempo, o Bernardo há mais tempo ainda, que ele é um pouquinho mais velho que esses. O Alencar, o Ananias da zaga também, o Falcão, o Sherman, todo mundo. Então, assim, time bom de verdade, profissional, tá observando esses meninos há muito tempo. A Copinha é só um passo mais para o público em si e não para o clube. Então, confiem, essa geração é extremamente promissora. Dito isso, nessa vitória contra o Real Brasília, no começo de Copinha a gente tem que arrancar aqui para fazer análise alguns destaques no sentido de história. Porque tática, cara, com todo respeito aos nossos amigos do Real Brasília, não precisou de muita coisa hoje. O Santos entrou inclusive com um time um pouco mais ofensivo do que eu imagino que vai ver lá pra frente, com o Santos chegando no mata-mata, com um volante só, que foi o Gustavo Henrique, com o PP Firmino mais o Bernardo de meias, e aí o Matheus mais o Enzo Boer de pontas, e ainda o Rafael Freitas, que tá voltando de lesão agora. Ele não jogou o Paulista Sub-20, ele estava lesionado de joelho, LCA, ligamento. Então, 5 caras extremamente ofensivos. Quando você tem um lateral extremamente ofensivo, que é o Lira, por exemplo. Então, assim, tática hoje era ir lá pra frente, matar o jogo cedo e poder descansar pensando na maratona que é uma Copinha. Então, a historinha que eu tiro aqui é que algumas peças mostraram exatamente o que elas prometem. Vamos lá. A gente precisa começar, claro, pelo Matheus Xavier, que é um jogador incisivo, driblador, que tem finalização. É o que ele mostrou hoje. Com 2 gols, bom posicionamento, ligado, né? O gol de cobertura, se você assistiu, o primeiro gol foi de cobertura, ligado, que o goleiro estava extremamente adiantado, já tocou de primeira. O bom
posicionamento no segundo gol. E aí nesse segundo gol, o que teve? O Bernardo. O que o Bernardo tem? O Robert, que eu gosto muito, mas que falou da falta de intensidade do Bernardo o jogo inteiro na Casa TV, não acho que seja um jogo que essa intensidade era necessária. O Bernardo tinha que dar o passe. A assistência para o Matheus Xavier foi um bom exemplo. Vinícius Lira, que sofre o primeiro pênalti, é um cara extremamente incisivo, lateral esquerdo, caso você não conheça, mas já teve passagem no profissional. É um cara que vai para cima, que tem esse drible, que busca a linha de fundo o tempo inteiro. O pênalti sai exatamente assim. A dupla de zaga, que hoje foi o Ananias e o Contreras, o Alencar tá com dor no joelho, então foi poupado, ele seria titular no lugar do Contreras. Extremamente bem posicionado, principalmente o Ananias. Então, assim, são jogadores que cortam bem a linha de passe, que tem esse talento para se posicionar muito bem na zaga, evitaram a maioria dos contra-ataques do Real Brasília. A gente observou jogadores, e aí, de fato... e o Pepe Firmino, que é um cara com ótimo controle de bola, que distribui bem o jogo, a gente observou isso também. Então, a historinha do jogo hoje foi observar o que esses meninos tão promissores entregam e que eles tiveram a oportunidade de mostrar hoje, e bem, pelo menos dentro do meu entendimento de jogo. Então, ouçam, caso vocês queiram, claro, o que eu falei desses meninos, observem nos próximos jogos se eles mantêm o foco, né, mostrando o seu talento máximo nesses pontos. Acho que foi uma partida bem interessante, bem tranquila, um 3-0, que foi merecido e que não precisava ser muito mais do que isso. Eu sei que é divertido você golear, você ter aquela esperança de goleada, mas hoje tá tudo bem, não precisava ser muito mais. Quero mandar um abraço pro torcedor lá de São Carlos, né, que encheu mais de 7 mil pessoas lá no estádio em São Carlos. A copinha também serve para isso, para cidades que nunca recebem o Santos receberem e o seu torcedor poder vibrar. Então, olha, quem tá no estádio eu tenho certeza que saiu muito feliz, que não precisou cornetar e que se divertiu com 3-0. O Santos que volta a campo daqui 3 dias contra a União Cacoalense, se eu não tô enganado, na quarta-feira. E no sábado encerra a primeira fase contra a São Carlense. Então o Santos vai passar de fase, tranquilo. E aí, quando estiver no mata-mata, a gente observa jogos com certeza mais intensos. Se você, inclusive, para finalizar, chegou aqui sem ter visto o Paulista Sub-20, o que, de novo, é normal. Esse é um time que tirou o Palmeiras na semi, tirou o Corinthians nas oitavas, se eu não me engano, né? Porque o São Bernardo foi nas quartas. Então, Corinthians nas oitavas, Palmeiras na semi, e tava perdendo a final pro São Paulo no jogo de volta de 3-0, buscou o 3-3 e ganhou a final do Paulista. Então é um time que na hora H vai ser intenso, vai jogar muito mais do que jogou hoje, porque hoje de verdade não precisava, tá bom? Confia, esses meninos são muito bons.